Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É o momento em que nós paramos para escutar a palavra de Deus e que nós procuramos sempre colocar em prática aquilo que nós escutamos. O apóstolo Tiago nos exorta justamente assim: sede praticantes da palavra de Deus e não meros ouvintes. É assim que queremos ser, homens e mulheres comprometidos em colocar em prática aquilo que nos diz a Sagrada Escritura. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos mais uma vez com honestidade abrir espaço em nosso ser e permitir que a palavra de Deus nos ilumine, nos encoraje, nos ajude a olhar para frente com esperança e com todas as nossas forças procuremos realizar a vontade de Deus. Não tenhamos medo, Deus está conosco e a sua palavra nos fortalece. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até o chefe dos sacerdotes e disse: O que me dareis, se eu o entregar? Fixaram-lhe, então, a quantia de 30 moedas de prata, e a partir disso, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de alguém e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa irei celebrar a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os 12, e enquanto comiam, disse-lhes: Em verdade vos digo que um de vós me entregará. Eles, muito entristecidos, puseram-se um por um a perguntar-lhe: Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Com efeito, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Então Judas, seu traidor, perguntou: Porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, para nos ambientar liturgicamente, esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir ilumina a celebração da Quarta-feira Santa, o dia de hoje. Estamos dentro desta grande semana da nossa fé. Portanto, procuremos compreender bem o significado da palavra de Deus que nós terminamos de ouvir. Ontem já havíamos escutado este anúncio da traição de Judas, um dos companheiros de Jesus. E hoje o Evangelho continua reafirmando, e de modo muito mais concreto, como que Judas tramou a traição de Jesus. Vamos com muita atenção fazer a nossa reflexão à luz desse trecho do Evangelho que ouvimos. O Evangelho começa dizendo que um dos 12, portanto, era um companheiro, um amigo, que caminhava com Jesus durante um longo tempo, que estava junto com ele, que havia vivenciado todos os sinais realizados por Jesus em favor daqueles que sofrem, que havia escutado todos os ensinamentos de Jesus, era discípulo de Jesus, estava com ele já há algum tempo, portanto, um dos 12, um amigo próximo de Jesus. Judas Iscariotes foi até o chefe dos sacerdotes e disse: O que me dareis se eu o entregar? Judas faz barganha
para entregar Jesus. Isso a troca de prata, de dinheiro. E é interessante porque o Evangelho diz que fixaram-lhe então a quantia de 30 moedas de pratas. Por 30 moedas de prata, Judas entrega Jesus. Segundo dizem os estudiosos, esta quantidade, 30 moedas de prata, refere-se ao valor que se dava antigamente por um escravo. Era o valor que se vendia um escravo. E é assim que Judas faz barganha com o seu mestre, com Jesus. Por 30 moedas de prata, ele o entrega. Por muito pouco, Judas trai o seu ideal. Por isso, meu irmão e minha irmã, à luz disso tudo, nós também devemos nos perguntar, será que nós também, muitas vezes, por pouco, não trocamos o nosso ideal? Não mudamos o nosso ideal? Será que muitas vezes, assim como Judas, a gente não deixa o nosso projeto inicial para abraçar, por causa de barganha por dinheiro, um outro ideal, desviando do caminho? Esta interpelação deve ser feita por cada um de nós. Não trocamos também o nosso ideal por muito pouco, assim como fez Judas, que trocou o seu ideal em troca de 30 moedas de prata para entregar Jesus, o seu mestre, nas mãos dos poderosos daquele tempo? E aí diz o Evangelho, a partir disso, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A gente lembra aqui, quando o Evangelho fala que Judas esperava uma oportunidade para entregar Jesus, daquilo que o diabo disse lá no início do Evangelho, quando Jesus foi tentado no deserto. Eu vou, mas no momento oportuno eu voltarei. Então parece que agora em Judas o diabo procura o momento oportuno para voltar para a prova final. Então é interessante fazer esta ligação com o início do Evangelho, o tempo oportuno que o diabo esperava para voltar, e encontra aqui, nesta abertura de Judas, que traiu o seu ideal. E depois o Evangelho vai dizer deste cuidado em preparar a ceia, para que Jesus pudesse celebrar com os seus discípulos, com os seus amigos. Eles vão à frente na cidade, prepara tudo para que pudessem celebrar a ceia. Noutra passagem diz que Jesus desejou ardentemente celebrar esta ceia com os seus amigos. Está sentado com os seus amigos para a ceia derradeira. É a sua despedida. E ali é o momento em que ele transmite os seus ensinamentos mais importantes. No entanto, na mesa com Jesus está aquele que deve entregá-lo nas mãos dos sumos sacerdotes. Por isso, em seguida, o Evangelho vai dizer, ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os 12. Volta mais uma vez Jesus à mesa como elemento de inclusão, mesmo Jesus sabendo que um deles iria entregá-lo, mas Jesus não o exclui. Por amor sem limites, Jesus o acolhe nesta refeição onde reparte o pão com os seus amigos. Portanto, ao cair da tarde, e esta imagem também da tarde é muito importante, porque representa justamente esta escuridão, símbolo da ausência de Deus, que é justamente a situação do coração de Judas. Pôs-se à mesa com os 12, enquanto comiam, disse-lhes, em verdade vos digo, um de vós me entregará. E isso causou tristeza no coração dos outros discípulos, que se perguntavam quem seria que deveria de entregar Jesus na mão dos poderosos. Cada um se perguntava, acaso sou eu? E a resposta de Jesus é interessante. Aquele que come comigo, que põe a mão no prato, esse me entregará. Comer no mesmo prato, antigamente, era símbolo da intimidade, da comunhão de amor. E o Evangelho está querendo dizer justamente isto. Aquele que cria uma intimidade com Jesus, é este que o trai. E certamente esta é a dor mais profunda de Jesus. E é justamente aí, com a traição de Judas, que começa a sua paixão, o seu sofrimento, a sua entrega. Um dos seus amigos o trai, o entrega, muda o seu ideal
por causa de 30 moedas de prata. E o Evangelho continua dizendo: com efeito, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, vai ser entregue conforme está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Portanto, trair Jesus é uma situação terrível, porque nos coloca profundamente na ausência de Deus. E o Evangelho conclui com esta pergunta de Judas, o traidor: porventura sou eu, mestre? E Jesus respondeu: tu o disseste. Portanto, meu irmão e minha irmã, neste Evangelho que mostra a trama de Judas contra Jesus e o anúncio da sua traição, nos perguntemos se nós também não estamos traindo o nosso ideal por pouca coisa. Que o Evangelho nos provoque a sermos fiéis a Jesus até o fim. Um dos amigos de Jesus, um daqueles que tinha intimidade com o Mestre, que se sentava à mesma mesa, que repartia do mesmo pão, o traiu por muito pouco. E nós, à luz deste Evangelho, queremos pedir ao Pai Eterno em oração fidelidade, para que também nós não traiamos o nosso ideal por pouca coisa. Por isso, rezemos ao Pai Eterno, pedindo a graça da fortaleza para sermos fiéis até o fim. Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje, um dia tão especial, quando vemos o amor sem limites de Jesus, que se senta à mesa com os seus discípulos para tomar a refeição. Ajuda-nos a ser fiéis a Jesus até o fim, sem voltar atrás e sem trair os nossos ideais. Ilumina-nos com o Teu Espírito para sermos fiéis até as últimas consequências. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.